Ora bem, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo mesmo não sendo, como vocês sabem, este videozinho, creio eu, que se vai chamar Assuntos Sensíveis. E, tendo em conta que este tipo de assuntos que eu vou abordar aqui, já abordei 30 mil vezes 30 mil, alguns nos vídeos atrás, mas desta vez eu vou tentar focar-me simplesmente nessa mecânica dos assuntos, para falar dos assuntos em si, e não propriamente usar, introduzir esses assuntos numa técnica que em princípio produz uma associação mais rápida e, portanto, há uma espécie de clique mental, alguns, em quem poderá prestar atenção aos meus vídeos. Como todos os outros vídeos, este vai ser mais um vídeo improvisado, não é? E como tal, poderá haver aqui pequenos momentos, tal como em todos os outros vídeos, que eu fico assim meio perdido naquilo que eu quero dizer. E como eu não sou uma máquina, se eu fosse um robô, uma máquina, um ser perfeito, queria dizer que eu tinha uma disfunção cerebral. Mas tendo em conta que não sou uma máquina, nem um computador, quer dizer que existem outros conteúdos que me estão a ocupar o canal, digamos assim, daquela questãozinha, não é? O canal da escolha do conteúdo que quero dar continuidade para que o raciocínio seja expresso de uma forma que qualquer um que esteja desse lado entenda o conteúdo da mesma e entenda o que é que eu quis dizer, o que é que eu quis referir, não é? E, portanto, isto é importante considerar, é importante perceber. Portanto, algures no tempo, os seres humanos estariam numa espécie de... Vamos considerar, isto é uma ilusão, não é? E as ilusões... Eu tenho, por exemplo, uma ilusão de que estou a fazer uma missão em tempo real e, em prol de todos, do mundo, sem exclusão. Mas eu não sou o Presidente dos Estados Unidos e nem mesmo o Presidente dos Estados Unidos tem permissão propriamente para desenvolver o seu raciocínio durante 1 hora ou 2, livre daquilo que quer transmitir e, portanto, via a forma dele próprio pensar, etc. E, portanto, isto quer dizer que a probabilidade de eu conseguir produzir a minha missão é quase nula. Porque, eu não tenho uma exposição que se possa comparar a qualquer tipo de exposição comercial que normalmente está associada a anúncios pelos vários meios de comunicação, normalmente escritos ou sonoros, não é? Ou até visuais. Portanto, escritos é visual ou sonoro. Eu até tenho uma música, a minha internet agora deixou de funcionar, mas eu tenho até uma música do álbum Noise Frequency, que se chama-se Between Us, Image and Sound. E é essa a questão, não é? Todos, seja lá qual for o tipo de comunicação entre as pessoas, é imagem e som. E portanto, que é por isso que a internet nos é útil, porque via o computador conseguimos, definir a imagem e o som de uma forma, verdadeira, ou semelhante ao original, não é? Ou igual ao original. E, portanto, nesta questão, como
podem imaginar, os computadores foram produzidos na realidade porque houve uma ilusão qualquer que partiu muito, portanto, aquilo foi o aparecimento dos computadores não foi eu imaginei um computador. Não é? Portanto, houve veridíssimas descobertas, não é? Que potenciaram a própria imaginação a ir ao encontro dessa probabilidade. Não é? Sem as várias descobertas que existem e que estão em relação direta ou indireta, não é? E que ocupam um espaço para que de uma forma que é possível definir, digamos assim, uma espécie de caminho, não é? Uma espécie de alvo, digamos assim, que continua a ser muito abstrato e, portanto, muito longínquo, não é? Pronto, é esse conteúdo, não é? Que é igualmente subjetivo e, ao mesmo tempo, pode ser real, na noção da sua criação, não é? Que foi ao encontro desta necessidade de, pronto, e entretanto pôr coisas a comunicar umas com as outras, e depois, alguns na evolução, temos o que é hoje os computadores, e alguns daqui a uns anos, pronto, poderemos até ter imensos, e de eu dizer, sei lá, pronto, depois isto é um problema, porque faz parte da ilusão. E, portanto, nós temos, então, como nós sabemos, uma quantidade exorbitante de ilusões que foram alimentadas ao longo do tempo e que, via a necessidade de produzir o conhecimento na realidade, isto é, essa necessidade nasce porquê? Porque existe uma entrega constante e, portanto, repetitiva, não só por uma pessoa, começam a haver cada vez mais pessoas que se juntam a essa mesma necessidade, não é? E, portanto, começam, como eu dizia, não é? Duas cabeças pensam melhor que uma, mas 10 milhões de cabeças focadas no mesmo objetivo, não é? Muito mais, não é? O desenvolvimento é muito mais rápido. Pronto. Nesta noção de que, até para o desenvolvimento tecnológico, existem constantes modificações. Pronto. Há outro tipo de ilusões que estão associadas, por exemplo, à religião e à espiritualidade, que não permitem a autocorreção e a diferente interpretação daquilo que continua mais ou menos estático desde o momento original, não é? Desde a sua inspiração original. Pronto. Mas, seja como for, o caso é que a função do tempo produz a mesma coisa. Portanto, um conteúdo qualquer que esteja escrito, seja ele puramente fantástico, impossível de atingir, pelo menos na nossa perspectiva, no conhecimento atual, ou seja lá o que for, tudo, sem exclusão, pode ser, como eu dizia, descoberto. Porque, pronto, as coisas não são propriamente criadas, não é? Elas já existem e nós descobrimos a técnica de dominá-las e depois é que lhe damos função para outras coisas mais, não é? Portanto, a eletricidade já existia, os raios já caíam, os músculos já se mexiam, não é? Portanto, toda a orgânica da Terra já existia, e sem a eletricidade, seja num estado condensado ou estupidamente, pronto, livre, ela continua a existir, não é? Só que, alguns no tempo, houve alguém que se lembrou de começar a testar de uma forma puramente racional e lógica, a probabilidade de tudo aquilo que ele pensava saber ser real. Ele via os relâmpagos e pronto, ele considerou que aquilo era real. Pronto. Não era imaginação, até mais havia já relatos de malta que morreu porque caiu-lhe um raio em cima, portanto, em princípio, aquilo é real. Mas como dominar isso? Então há uma investigação que durou imensos anos, né? Se calhar imensos séculos. Porque até os próprios, digamos assim, todo o conhecimento que estava já anteriormente
associado não só aos cientistas, aos vários desenvolvimentos da física, ou da química, ou de outra coisa qualquer, não é? Eles, pronto, aquilo é um crescer. Não é? E pronto, é que, por exemplo, quando é que foi? Foi ontem. Eu tive a ver uma entrevista também de um rapaz que era aquele tal Flávio Ricardo, mas ao mesmo tempo ele próprio é que estava a entrevistar outro rapaz que estava no Brasil, que era psiquiatra. E eu, por exemplo, tenho sempre tido, além de ter tido sempre uma espécie de autonegação das técnicas dos psiquiatras, porque a maior parte deles, pronto, não faz nem metade do exercício, do acompanhamento que o psicólogo faz, não é? Nesse sentido, não é? E portanto depois ele atira para lá remédios, drogas e siga, não é? Portanto, como eu não gosto dessa técnica, porque senão eu ia tipo ao traficante de droga e ele fazia a mesma coisa. Eu contava-lhe os meus problemas e ele dizia-me, olha, toma isto, pá, e em princípio isto vai ficar melhor. E se não ficar, mudamos de medicamento. Não é? Portanto, esta abordagem do que eu gostei. Mas, contudo, o conhecimento que está associado à história e tudo o que o próprio psiquiatra poderá ter em conta na decisão, numa decisão qualquer, pronto, deve-se também à sua capacidade de relacionar coisas, isto é, ele precisa realmente de uma catrafada de outros conhecimentos que poderão não estar associados à sua função, e quanto mais conhecimento ele tem, maior capacidade ele tem de ser preciso na sua escolha. Okay? Depois eu gostei imenso daquelas questões da vida após a morte, mas como, pronto, há ali 2 ou 3 relatos que realmente, pronto, um gajo fica, uou, é sério, porreirinho. Eu espero que sim, não tenho nada. Se houver vida após a morte, já nem basta, não é? Todas as preocupações sobre as nossas vidas desaparecem. É relevante, afinal que nós temos continuidade. Não é? Portanto, neste sentido, é como digo lá numas partes do lado do meu sitezinho, que pronto, quem ignora o potencial da morte, pronto, vive livre desse potencial. Portanto, não tem medo da morte, mas vive ao máximo tudo, sem medo de morrer. Quem tem medo da morte, em princípio, não vai ter grandes experiências de vida porque está sempre com receio de que aquilo aconteça. Tem lógica. Tem a ver com o yin e o yang, uma vez mais. Mas nesta noção de que, pronto, o que eu queria dizer era que, tal como o computador tem maior capacidade de produzir alguma coisa, porque ele tem acesso aos dados de uma forma rápida. Estava eu a dizer noutro vídeo qualquer. Portanto, quanto mais... Se eu tiver... Imagine-se que existe uma ideia qualquer. A ideia o Manel quer... não sei. O Manel quer encontrar o Zé Manel. Se for só ele a procurar o Zé Manel, se o Manel for só um, a probabilidade de ele encontrar no mundo inteiro é pequena. É quase nula. É preciso ter muita sorte. Se, eventualmente, são 10 milhões de pessoas à procura do Zé Manel, há uma probabilidade bem grande, mas bem grande, de o Zé Manel nem no segundo ou terceiro dia ser descoberto. É simples, tem a ver com lógica, outra vez. E, portanto, nestas associações que têm a ver com os vídeos anteriores e com os conteúdos dos vídeos anteriores, não é? O potencial e a probabilidade das coisas acontecerem deve-se não só à repetição desse conteúdo que vai ao encontro da necessidade de repetição, portanto, alguma coisa que continua a não ter sido clarificada no percurso de aprendizagem de vida, e como tal, houve uma curiosidade de explorar seja lá o que for. Que, pronto, na aleatoriedade das coisas até faz lembrar um bocadinho, por exemplo, já nem me recordo, mas acho que era, por exemplo, o gajo que criou a pólvora,
O gajo que criou a pólvora não queria propriamente que aquilo fosse usado para questões puramente militares e, entretanto, os militares viram aquilo e consideraram que aquilo foi a melhor invenção do mundo e o resto da malta no mundo considerou que aquilo foi a melhor invenção do mundo. Não é? Tanto é que, pronto, quanto mais armas, melhor, não é? E é esta a ilusão. A ilusão que continua a ser, pronto, elevada, não é? De uma forma assim, pronto, não é? Que aquilo não é útil. Contudo, há ilusões úteis. E essas ilusões úteis também podem ser criadas, algures, no tempo. Eu hoje, agora mesmo, antes de reparar que estava com um problema de internet, fui à internet e foi lá que reparei e estava a dar uma coisa lá no TV 247, que era um rapaz, alguns a falar sobre as favelas e portanto para tentar sensibilizar as pessoas que são que têm um maior estudo, maior tempo de estudo nos vários outros pensadores por aí pelo mundo fora, não é? E nessa questão, não é? Pronto, ele estava a dizer que, pronto, que era porreiro, que ele percebeu que essa malta que, pronto, que no fundo estou imenso e que alguns eram assim um bocadinho arrogantes na sua eu estou aqui pá, e mais nada, não é? E existia uma espécie de necessidade desse senhor estar a dizer que, olha, vocês deveriam ser mais humildes, não é? E tentar ouvir aquilo que a malta está a dizer e etc. Dentro das favelas. Pronto. E lá está, eu estou aqui em Portugal e raramente acompanho essas coisas porque tenho mais coisas para acompanhar. Pronto, vou passar só focado nisso. Mas concordo, não é? Concordo perfeitamente que depois via a mesma condição de ilusão. A condição é sempre a ilusão. Ilusória. É ela que define o caminho e é ela que define também a negação do caminho. Mas sem dúvida que é preciso haver um certo exercício, principalmente quando ele é puramente social, como é que se diz? Em tentar ser minimamente flexível e criar uma espécie de espaço de abstração para conseguir, pronto, interpretar uns com os outros. E, portanto, também, pronto, é quase como o chinês tentar aprender português e o português tentar aprender chinês nas diferentes condições da probabilidade, não é? Tipo, o português vai para a China, convém que ele aprenda chinês enquanto está na China. O chinês, quando vem para Portugal, é porreirinho que ele aprenda português enquanto está em Portugal. Não é nada. E é uma consideração, não é? De adaptação até para facilitar a comunicação. Só isso. E, portanto, depois existem uma catrafada de várias problemáticas do mundo, não é? Que por causa... É que, pronto, depois é aquela coisa, não é? São as problemáticas do mundo. O mundo quer, pronto... É uma espécie de... O mundo e as pessoas, sejam elas homens ou mulheres, na sua condição natural, e até os bichinhos, por norma, querem simplesmente que... Pronto, querem viver em paz e vai. A única coisa que procuram, normalmente, é tipo uma espécie de preenchimento de conteúdo afetivo. Portanto, não há qualquer coisa na realidade que complementa a pessoa. Não é nada. Pode estar associado a um objeto, a uma pessoa, ou a conteúdos puramente subjetivos. E, portanto, isso continua a ser a subjetividade, o conteúdo subjetivo, não é? Que é igualmente energético e também informativo. Nós somos informação. Eu sou informação e toda a gente que estiver a ver este vídeo é informação.
em vários aspectos de si próprio. Mais o seu próprio conteúdo subjetivo, que é um pequeno universo. E nós estamos aqui a olhar para o universo, a explorar o universo, já se explora o universo, e parece que o resto da malta esqueceu que, pronto, todas as ferramentas que permitiram que 2 ou 3 ou 1000 fossem ao universo, deveu-se a ali aquela massa de pessoas que começaram a estudar compulsivamente, racionalmente, e a testar constantemente tudo, constantemente. Há um procedimento de análise que os levou a construir as ferramentas necessárias, com as condições necessárias para estarem agora alguns no céu, ou alguns lá em cima. Era por isso que eu dizia que até para a malta que é minimamente religiosa, e até para a malta que não é, parece a melhor ideia do mundo, que era fazerem assim tipo uma pila. Imagina, o planeta Terra é quase como a representação, daquela capinha, digamos assim, que tem lá os testículos. E depois tinha-se uma pila que saía fora da órbita. E depois, pronto, malta, quando morresse, alguém morria, metiam nessa pelinha e ele era ejaculado para fora da órbita terrestre. Nesta noção quase fiel, não é? De considerar que, afinal de contas, alguém já está no céu. Ele está no céu. Está no céu, pronto. É normal que esteja no céu, que ele foi ejaculado por lá. Pronto. Então é verdade. E passa a ser uma verdade. Aquilo que era puramente ilusório passa a ser verdade. Afinal, ele está mesmo no céu. Nesta noção que o corpo foi para o céu. Mas na questão puramente das vidas que continuam e das memórias que continuam, é que, lá está. A questão do lado de alguém ficar, haver uma continuidade do ser com consciência de si próprio, neste meio, parece-me genial. Eu adoro isso. Ainda bem, foda-se. Espero bem que sim. Adoro. Né? Mas, na realidade, eu considero que é simplesmente informação a fluir de um lado para o outro. É que até alguém, isto é uma coisa interessante, que é alguém que não tem propriamente a apresentação de um conteúdo e que está mais ou menos desligado do conteúdo, mas que o conteúdo envolvente é intensamente informativo sobre alguma coisa. Nós vemos as crianças, todas as crianças do mundo, portanto, todos nós, neste mundo, não é? Nascemos num meio no qual, portanto, o conteúdo sonoro foi-se repetindo até que nós fizemos o mesmo. Repetimos. E foi aí que eles disseram, aprendeu. Portanto, o conteúdo informativo da envolvência, não é? Pode facilmente, até nós vemos, no cinema, por exemplo, em casos reais, não é? Tipo no jornal, na entrevista, com a namorada, em imensos sítios, não é? Temos comportamentos de associação da informação. E isto, pronto, é isto, não é? Nós andamos aqui a pagar não sei quantos milhões, pronto, para ter luz. Esta luz é natural, por exemplo. Eu não pago nada, ainda bem que o Deus não me pede nada para pagar. E a vocês, se vos pagasse a vocês, cobrasse a vocês também era mau. O grande Deus, pronto, ele não cobra nada, é gratuito. É tipo as minhas músicas e tudo o que eu ofereço, é tudo gratuito. Mas eu não sou Deus. Entretanto, como podemos ver, pronto, este conteúdo que vai ficar em vídeo só pode estar algures no YouTube ou na internet porque existe um fluxo constante energético que guarda esse tipo de dados e que permite que as máquinas consigam ler aqueles dados. Portanto, faz parte da evolução de tudo.
dos últimos 40 anos, não é? De milhares de pessoas, não é tipo 10 mil, a aprenderem e não poderem desenvolver a aprendizagem, não é? Tipo a religião, que é um problema. Mas milhares a tentar resolver o problema e a tentar perceber, não é? De uma forma real o que é que aquilo quer dizer, sem espancar máquinas nem pessoas, sem atirar bombas e dar tiros aos computadores para ver se eles, pronto, aprendem, não é? Sem essa patologia da sociopatia barra qualquer coisa assim membrada, né? Que alguns ali os comportamentos, pronto, assim mais inflexíveis, com a sua necessidade de criar as coisas na realidade, não é? Portanto, pronto, é aquela coisa, não é? O computador, apareceu o programador e clicou no power. E o computador não ligou. Resultado. O bom programador vai ver se os fios estão ligados, não é? Vai perceber se existe alguma coisa que está a falhar, se calhar está com falta de eletricidade, etc. Vai tentar investigar tudo para saber porque é que aquilo não funciona. O gajo que, em princípio, não é flexível para nada. Pronto, o que é que ele vai fazer? Ele quer que aquilo funcione, não é? Tal como o programador ou o cientista, mas quando aquilo não funciona ele sente-se de tal modo mal pela sua frustração de não conseguir logo à primeira, não é? Que ele tem necessidade de destruir aquilo. E, portanto, isso faz parte dos tais mecanismos que, em princípio, não deveriam existir na sociedade, mas que cada vez mais existe cada vez mais, não é? Porquê? Porque existe também cada vez mais exemplos que aparecem, mas também não existe propriamente, lá está, aquele mecanismo na associação ora do Tai Chi, ora da associação da meditação, ora na associação de simplesmente parar e respirar e abstrair-nos das coisas, não é? Portanto, é quase o próprio mecanismo, até das rezas, a malta que vai rezar está, mesmo que pronto, que aquele conteúdo seja sempre o mesmo, ele está a fazer esse exercício, está a fazer um exercício de abstração de conteúdos que lhe preocupam e que, etc. Mas pronto, de resto, tento, pronto, é um bocado aquela coisa, é a mesma coisa do pessoal que canta, seja qual for o tipo de música, não é? Portanto, esse exercício permite uma espécie de abstração ou de ir ao encontro de. Porque, pronto, nesta noção de que eu não duvido, lá está, que um monte de gente que tenha estudado profundamente, sabe-se lá o quê, tenha experiências que, pronto, que se possam considerar místicas. A não ser que a pessoa não tenha estudado pouco ou nada, mas que tenha sensibilidade para aquilo. Que é a tal problemática que eu digo, que é, pronto, nós como pessoas estamos a consumir estruturas teóricas, subjetivas e afins, não é? E alguns ali pode haver uma pequena coisinha que nós mergulhamos, não é? E pode haver mais 10 mil que leem aquilo tudo e não sentiram nada. E, portanto, nesta noção, não é? O que acontece é que a pessoa que se entregou àquilo vai desenvolver aquele conteúdo e alguns vai, se aquilo lhe fizer cada vez mais sentido, vai se transformar cada vez de uma forma mais intensa, não é? O reflexo do conteúdo que consumiu. Alguns, o ignorante neste sentido, isto é, a pessoa que não estudou aquilo, pode simplesmente, lá está, encontrar, não é? Mas os tais, quer dizer, os outros 10 mil, lá o que é, que leram aquilo, não sentiram nada, não é? Eles são aquele tipo de, que eu chamo de psicopatas da informação, não é? O que, por um lado, é bom, nesta noção de ler conteúdo, não é? Por vezes é bom sermos mais ou menos psicopatas para a informação. Isto é, tanto faz. Parece qualquer coisa e tanto faz. Pronto.
E até nesta noção foi assim que a ciência desenvolveu tudo o que sabe até agora. Não é? Foi nessa noção. Tanto é que, matou milhares de bichos, não é? Em prol das suas descobertas. E que se repetiram. Portanto, aquela não foi uma única tentativa. Foram centenas de milhares de tentativas constantes. Não é? Portanto, a ciência cumpre também, não é? A parte do desenvolvimento e a descoberta, seja lá o que for, não está na realidade, foi entregue a pessoas que em princípio eram mais ou menos psicopatas com a informação. Tanto lhes fazia o que era aquilo ou não. O inverso são os sociopatas. Lá está o tal conteúdo, não é? Que começa a ser retido, digamos assim, não é? E algures durante o seu processo de vida, quando existe qualquer coisa que contradiz aquilo, o produto cuidado, amamentado e afins, as pessoas tornam-se extremamente agressivas e violentas para com tudo aquilo que nega aquilo que ele consumiu. Pronto. É por isso que, algures é porreirinho perceber as tais doenças psíquicas que o próprio desenvolvimento da racionalidade científica desenvolveu e pede, igualmente, que todas as pessoas sejam mais ou menos assim, para serem capazes também de produzir certas coisas. É que depois temos que perceber. Na noção do psicopata, há ali uma coisa boa, não é? Há uma coisa boa, é que se ele tiver boas intenções, as várias inquietações que as pessoas apresentam não lhes vai fazer qualquer efeito. As pessoas até podem chorar ranho e baba à frente dele, né? Na associação de psicólogo ou um psiquiatra, que aquilo vai ser zero. Contudo, se calhar ele vai ter dificuldade em ter a sensibilidade, não é? De perceber que tipo de problemas é que a pessoa deve evitar e de que coisas é que a pessoa deve focar. Não é? Porque, é sempre tudo igual. Não há sensibilidade. Não há um estado constante de se pôr na pele do outro e tentar perceber o que é que ele está a tentar dizer. Não é? Ou a tentar transmitir, etc. E que tipo de probabilidades estão associadas a atitudes e ou reações que fazem parte do nosso ser e da nossa forma de lidar com as coisas. E, portanto, neste sentido, o psicopata, psicólogo, é bom e mau ao mesmo tempo. Porque lá está. Por um lado, ele não vai sofrer das consequências de uma pessoa se abrir completamente para ela. Por outro lado, ele vai ser completamente insensível ao conteúdo informativo que foi partilhado. Okay? No sociopata, o sociopata é mais tramado, não é? Ainda é mais tramado, porque o sociopata considera que as coisas são como ele vê, né? E seja lá quem for que nega aquilo, tem necessidade de castigar a pessoa por ter uma coisa diferente, né? Faz na associação de variedíssimos problemas que não têm nada a ver com os sociopatas, contudo, o próprio procedimento de ensino, muitas vezes, e outros mais, tem esse comportamento. O Manel tem 10 anos, peidou-se uma vez mais na aula de História. E alguns o professor, e assim, teve necessidade de castigá-lo e humilhá-lo, e pronto. Enquanto que os colegas, não é? Simplesmente disseram: ei, que cheiro, chega para lá, sai da sala. Pronto, podia ser isso. O professor podia dizer: ó Manel, quando quiseres dar um peidinho, vais lá fora, nem precisas de me pedir nada. Vais aqui fora, dás o peidinho, até nós podemos ouvir, desde que fiques com o rabo do lado de lá. Para nós não temos que cheirar o teu cheiro, é só isso. E depois ficas lá um bocadinho, ok? Podes abrir a porta e tal, para continuares a ouvir a aula e voltas, está bem? Pronto, é só isto. Portanto, são questões simples e ao mesmo tempo complexas desta questão da educação e ao mesmo tempo da forma de estar. É que,
Algures, não sei se sabem, mas eu não sabia, algures, e depois vim a saber, e algures, a malta cada vez mais confirma a mesma coisa. É que dizem, não sou eu que digo, e também não sei quem é que disse, quem foi o primeiro que disse. Simplesmente está associado a conhecimento antigo. Dizem que aquela coisa lá dos chakras, o único chakra que tem, que pode ser expresso na realidade é o solar plexus. É o único. E é esse o solar plexus que é não só a representação lá do amor, não é? Do amor, entre aspas, não é? Mas também dos olhos de Deus. Portanto, é quase como eu fosse uma espécie de os olhos de Deus em mim. Não sei o que é que isto quer dizer, para mim é tudo imaginação e ilusão, nada mais. Dentro da minha condição de expressão. Está associado ao meu trabalho de vídeos, ao meu site, ao conteúdo do site, em toda a sua plenitude e pouco mais. E à minha pessoa. Pronto. Mas isso, pronto, é só isso. Algures, no mundo, era porreirinho. Que, pronto, que as ilusões fossem mais ou menos controladas, porque, pronto, não vale a pena continuarmos a alimentar aquela questão puramente psíquica, aquelas problemáticas todas psíquicas, que a história continua a produzir em nome de elevações que ninguém pode atingir.